Bem-vindos ao terceiro episódio das Health Talks, uma série de conversas sobre o setor da saúde, uma iniciativa da UI em parceria com o ECO. Reinventar o papel do médico é o tema da talk de hoje e para falar sobre ele temos connosco o bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Miguel Guimarães. Mas antes de passarmos à conversa, vamos ter um enquadramento do tema por Sandy Antunes, Manager da UI para a área de People Advisory Services. Com o país a ter de lidar há 2 anos com uma pandemia, é unânime na sociedade portuguesa a importância do Serviço Nacional de Saúde, bem como a coragem, resiliência e dedicação dos seus profissionais. A pressão exercida pela sobrecarga adicional veio, no entanto, revelar problemas crónicos que se têm vindo a agravar pela falta de investimento no setor, nomeadamente no que se refere à atração e retenção dos médicos. Assim, refletir sobre a missão e o propósito dos médicos ganha hoje uma nova centralidade e aspectos como o acesso à formação e participação em projetos diferenciados, o reconhecimento e a meritocracia, a evolução na carreira ou a remuneração e benefícios são aspectos determinantes para garantir não só a retenção, mas também um sentimento de realização destes profissionais. Para discutir estes temas tão críticos como complexos, temos hoje então connosco o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. Muito obrigado, Sandy. Vamos então passar à conversa com o bastonário da Ordem dos Médicos, a quem agradecemos desde já ter aceito o nosso convite para esta Web Talk. Dr. Miguel Guimarães, começo-lhe por perguntar, ao fim de 2 anos de pandemia, como é que se sente os médicos perante o SNS? Estão cansados, desanimados ou, por outro lado, reforçaram a sua confiança no sistema? Boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade. Indo diretamente à sua questão. Sim, os médicos não estão propriamente motivados, nem estão propriamente agradados com toda esta situação, porque os médicos, durante esta pandemia, em que o Serviço Nacional de Saúde já tinha vários problemas, os problemas, obviamente, que se agravaram. Agravaram-se porquê? Repare. A resposta a esta pandemia, que foi dada de forma generosa no terreno pelos médicos e pelos profissionais de saúde, significou, na prática, que uma grande parte daquilo que foram os recursos humanos, técnicos, de equipamentos, etc., foram, em algumas alturas mais críticas, desviados pelo Ministério da Saúde para dar a resposta à pandemia propriamente dita. O que significa que muitos dos nossos doentes habituais foram ficando para trás. Era inevitável. Aliás, isto não aconteceu apenas em Portugal, aconteceu um pouco pelo resto do mundo. Mas a verdade é que a primeira análise feita a nível europeu colocou Portugal como o segundo país que teve pior nesta matéria na Europa. Penso eu, se não estou em erro, logo atrás da Polónia. O que significa que os médicos tiveram aqui um trabalho brutal. Fizeram-se milhões de horas extraordinárias a mais. Aliás, bateu-se o recorde sempre das horas extraordinárias, quer em 2020 e depois em 2021. E quando a pandemia começou a acalmar e a situação começou a ficar já mais leve, veio o segundo tsunami, que é a questão dos doentes não Covid que tinham ficado para trás. Porque, se nós olharmos para os dados, sei lá, da MOAI, ou para os dados que no fundo é uma análise daquilo que é o site da transparência do SNS, nós verificamos que muitos milhões de consultas a nível dos cuidados de saúde primários, muitos milhares de consultas nos hospitais, muitas cirurgias, muitos exames complementares de diagnóstico, muitos rastreios dos cancros que nós fazemos rastreios habitualmente, que é o cancro da mama, cancro do colo reto e cancro do colo uterino, ficaram de facto por fazer. E quando nós em 2021, ou seja, mais para meio de 2021, se começou a fazer mais ou menos os mesmos números que em 2019, nós não recuperamos, nós equilibramos os números relativamente àquilo que é um ano normal. Mas a recuperação ficou por fazer e ainda está por fazer. E significa que a sobrecarga se mantém. Isso é um fator... Significa que a sobrecarga se mantém, mas mais importante que a questão da sobrecarga, eu acho que há aqui 2 aspectos que são fundamentais. Primeiro,
voltamos àquilo que era a atividade habitual. E, aliás, o que está a acontecer atualmente nos serviços de urgência mostra isso mesmo. Ou seja, serviços de urgência com muitos doentes, até porque a gripe acabou por se arrastar, foi empurrada para a frente por causa da própria pandemia. São circunstâncias que acontecem quando há 2 vírus em atividade, ou 2 vírus principais em atividade. E, portanto, já temos aqui uma pressão grande, nota-se cada vez mais a falta de capital humano. Há urgências que não conseguem assegurar o número mínimo de médicos necessários para assegurar a própria urgência. Aliás, temos o exemplo, por exemplo, do Algarve, na pediatria, mas podemos dar muitos outros exemplos. E isso acaba por empurrar os médicos para fora do SNS. Ora bom, exatamente, em termos práticos, no fim disto, o que é que acontece? Os concursos que têm sido abertos para contratar médicos de família e médicos hospitalares e até de saúde pública, cerca de 40% das vagas que têm sido abertas têm ficado por ocupar. Ou seja, também aqui chegamos a um recorde, o que significa que os médicos não foram nada compensados por esta situação, não foi sequer valorizado o trabalho extraordinário que eles tiveram de uma forma absolutamente incompreensível, porque isto aconteceu um pouco por toda a Europa, como é sabido, é conhecido, basta ir a cada país e ver quais foram as medidas que cada país tomou nesta matéria. E os médicos estão a fazer aquilo que é o pior que se pode fazer para um governo. Para eu, se fosse governante, se fosse primeiro-ministro ou ministro da Saúde, eu estaria extremamente preocupado, porque uma coisa é o médico protestar, é o médico fazer greve, é o médico escrever, fazer um artigo de opinião, enfim, fazer uma carta aberta. Outra coisa é o médico dizer assim, acabou, eu já não tenho esperança nisto e não quero entrar. É abandonar o sistema. É abandonar o sistema. Isso é a pior coisa que pode acontecer. E eu não sei se o poder político, de uma forma global, já não estou a falar apenas do governo, porque há outros partidos com responsabilidade no nosso país, é bom que se diga isto. Isto não é apenas o Partido Socialista, ou o Governo, ou a Ministra da Saúde, é todos os políticos, se aperceberam da gravidade da situação que temos em cima da mesa. Até porque, para juntar a isto, espero não estar a fugir um bocado, mas é um dado importante que eu lhes vou dar, para juntar a isto, nós estamos a passar numa fase em que há uma quantidade enorme de médicos que atinge a idade da reforma e que se estão a reformar. Porquê? Porque corresponde a um boom de entrada de médicos há muitos anos atrás. E, portanto, durante os próximos 3, 4 anos, vão-se reformar muitos mais médicos do que aqueles que se formaram nos últimos anos. Portanto, o que vai, seguramente, contribuir para agravar a situação. Portanto, ou temos aqui, de facto, uma intervenção específica nesta matéria, e uma intervenção pela positiva, porque pela negativa ainda vai agravar mais, se for pela negativa então ainda saem mais médicos, ou então nós corremos o risco do Serviço Nacional de Saúde ficar bastante manco, não é? Isso leva-nos, de facto, à questão e ao tema da nossa Web Talk. O que é que pode ser feito para, de facto, conseguir não só reter o talento que existe no SNS, como atrair novos profissionais? Que pontos é que te parecem essenciais? Há muita coisa que pode ser feita. A questão é sempre a mesma, mas eu acho que nós temos que começar pelo mais básico de tudo. E o mais básico é que os médicos, concretamente, e os outros profissionais, mas eu vou-me centrar nos médicos, porque no fundo eu acabo por representar os médicos e não todos os profissionais de saúde, não têm tido uma valorização daquilo que é, por um lado, o seu trabalho, de uma forma global, por outro lado, aquilo que são as suas competências e, sobretudo, a sua responsabilidade. Repare que nós continuamos num país em que a responsabilidade do médico, que não tem quase paralelo na sociedade civil, eu quando digo não tem quase paralelo, é naquilo que são as indemnizações que os médicos pagam, na exposição que os médicos têm, que aliás é público, basta pegar nos jornais e ver pela imprensa. Quando se fala de médicos, os jornais vendem todos mais, a imprensa vende todas mais, os programas são mais vistos, etc. O escrutínio é bom, a questão é a contrapartida, não é? Não, claro, porque a questão é esta, quer dizer, nós continuamos a ter salários extremamente baixos, os médicos são dos poucos profissionais que são obrigados a ter um seguro, ok? São obrigados, para estarem a ser medicina, têm que ter um seguro, nem todos os profissionais são obrigados a isto, seja na área da saúde ou noutra área qualquer, seja ela qual for, não é? Eu até vos podia perguntar se os jornalistas têm que obrigatoriamente ter um seguro. Não têm, não é? Não ou se os juízes têm que ter um seguro,
ou se os advogados têm que ter um seguro, ou se os outros profissionais de saúde têm que ter um seguro e por aí adiante. Não é? E, portanto, na prática, temos uma situação que continua completamente desequilibrada daquilo que se faz na Europa. Vamos falar aqui da Europa, onde nós estamos inseridos de corpo inteiro, na União Europeia, até se quiser, para ser mais específico, e esta questão da não valorização do trabalho das pessoas, seja através dos salários, seja através de incentivos, seja através de melhoria da carreira médica, que está estagnada há vários anos, seja através de fornecer as condições de trabalho adequadas, nomeadamente o acesso à inovação, para as pessoas exercerem a sua profissão em pleno. Eu já estou a dar aqui várias alternativas, está a ver? É óbvio que nós continuamos numa situação em que as pessoas sentem-se desmotivadas, com todas as consequências negativas que isso tem. Eu só para lhe dar esta nota, eu ainda ontem estive a ler um artigo que foi publicado numa revista científica em que se falava das questões relacionadas com o sofrimento ético, o burnout e a taxa de suicídio. Os médicos estão no topo disto tudo, infelizmente. E, portanto, é preciso olhar para isto de uma forma diferente. É preciso proteger também as pessoas que tratam e cuidam de nós todos os dias. Se isso não é feito, as pessoas provavelmente vão escolher outros caminhos, vão trabalhar para fora do país, até porque não têm qualquer tipo de limitação, há livre circulação de pessoas dentro da União Europeia, ou vão apenas trabalhar para o setor privado ou social, saindo do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, isto, neste momento, é a prioridade máxima, é a prioridade absoluta. É valorizar o capital humano. Depois há muita coisa que se pode fazer, naturalmente que sim. Mas muitos médicos saem até enfim, para o privado, portanto, deixam de exercer no SNS e dedicam-se exclusivamente à clínica privada. O que é que o SNS podia fazer para ter uma proposta de valor competitiva? O que é que pode ser crucial para conseguir, de facto? Assim, eu vou-lhe dar um exemplo objetivo, já que está a caminhar nesse sentido. Não é? Agora, o termo caminhar é um termo cada vez mais usado. Repare, nós temos uma carreira, a carreira médica. Nós, há muitos anos, que dizemos que a carreira médica devia ser equivalente à carreira dos juízes, que é o que acontece na maior parte dos países europeus em termos daquilo que é o setor público da saúde e o setor público da justiça. E, portanto, nós continuamos a não ter essa carreira de forma equivalente. Isto é, não há qualquer semelhança entre a carreira de juiz e a carreira médica. E, portanto, esta solução de termos uma carreira que permitisse que as pessoas estivessem mais confortáveis, que tivessem salários melhorados, que tivessem melhores condições de trabalho, porque as condições de trabalho, repare bem, você imagine que um médico trabalha no Serviço Nacional de Saúde, ganha brutos 2.700 euros e vai para o setor privado e trabalha também no setor privado e ganha 2.700 euros. Qual é a diferença que continua a existir entre o médico que está no setor público e no setor privado? É a pressão. A pressão no setor público é muito maior. Repare que muitos dos casos que nós temos de exaustão, ou seja, das várias dimensões do burnout, seja a exaustão, seja a desmotivação, o que for, não é? E também as situações que nós temos de outras áreas, como a questão do sofrimento ético. O sofrimento ético é típico de quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde, que é eu estar a fazer uma urgência de 24 horas, para as pessoas perceberem. Ao fim das 24 horas, eu já nem devia fazer mais que 12 horas seguidas, mas estou a fazer 24 porque não há gente. E ao fim de 24 não há médico que substituir e a pessoa vai continuar. Ou seja, a pessoa vai continuar sabendo que não está nas melhores condições para garantir que os doentes tenham um médico naquele hospital, naquele serviço de urgência ou naquele serviço. E isto causa sofrimento ético às pessoas, que as pessoas sabem que não deviam continuar, mas não há ninguém para os substituir. Portanto, esta pressão não existe no setor privado. É bom que se tenha a noção disto. E, portanto, se você associar os aspectos negativos que neste momento existem em matéria de trabalho relacionados com estas facetas que eu lhe disse, eles acabam por equilibrar ou suplantar aquilo que são os imensos aspectos positivos do SNS, porque o Serviço Nacional de Saúde tem muitos aspectos positivos. Repare que quem criou o Serviço Nacional de Saúde... Mas isso resolve-se... Diga. Isso resolve-se com mais médicos, com melhor gestão,
Não, isto resolve-se com Como é que se mercado. resolve essa sobrecarga? A questão da gestão é outra questão. Quer dizer, eu, se for gestor, tenho que cumprir regras. E eu, para cumprir regras, tenho que cumprir aquilo que está na lei. E nós, todos os dias, em todos os hospitais do país, não cumprimos aquilo que está na lei. Porquê? Porque não temos gente suficiente nos hospitais. Ok? Nós temos falta de médicos, claramente, no SNS. Eu aproveito para lembrar que nós temos cerca de 30 mil médicos no SNS e temos inscritos na ordem de médicos 59 mil médicos, só para as pessoas terem ideia que nós temos muitos médicos que estão fora do SNS e cada vez vão estar mais fora do SNS, se as coisas continuarem desta forma. E, portanto, este equilíbrio que não existe significa que muitos dos hospitais portugueses, para não dizer todos, acabam por pedir um esforço adicional aos médicos para fazerem mais urgências que aquelas têm que fazer, para fazerem a produção acrescida para além daquilo que é o seu próprio horário de trabalho, etc, etc. Ou seja, na prática, os médicos acabam sempre por estar a trabalhar em esforço adicional porque há falta de pessoas. E isto, por exemplo, antigamente não era assim. Isto há 20 anos atrás não era assim. Portanto, não há dúvida que, isto você diz-me assim, bom, mas há 20 anos atrás havia menos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Claro que havia menos médicos no Serviço Nacional de Saúde, mas havia muitos menos doentes. É preciso que as pessoas tenham ideia que a nossa população está a envelhecer. Pois isto aqui tem vários fatores associados, fatores demográficos, fatores que têm a ver com as desigualdades sociais, fatores que têm a ver também com aquilo que é os direitos que as pessoas têm e que sabem que têm e cada vez recorrem mais ao Serviço Nacional de Saúde. Neste momento, as solicitações no Serviço Nacional de Saúde são muito maiores do que há 20 anos. Mas, há 20 anos, falava-se pouco daquilo que eram os indicadores de qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, se uma pessoa esperasse um ano por uma cirurgia, não era notícia. Se hoje uma pessoa esperar um ano por cirurgia, é notícia. Está a ver? Quer dizer, portanto, hoje em dia, a própria comunicação social... A exigência também é diferente. A exigência é completamente diferente. E, portanto, como a exigência é completamente diferente, nós temos aqui uma situação complicada que eu acho que é importante resolver, que é possível resolver, e obviamente que, indo de encontro àquilo que você disse há pouco, é óbvio que nós temos aqui várias coisas a melhorar dentro do Serviço Nacional de Saúde. Repare, não é só... Eu estou a falar do capital humano, que eu acho que é mais crítico. Isto é, se eu não consigo, se eu aposto numa boa formação dos médicos, se nós temos em Portugal uma das melhores formações a nível internacional, em termos de médicos, e temos, como eu costumo dizer, os melhores médicos do mundo. Se não são os melhores, andam lá perto. Estão ali no top 5, seguramente. E depois, não temos, de facto, tido a capacidade para conseguir reter estes novos talentos no nosso Serviço Nacional de Saúde. E estamos a perder muito. Mas não é que sair médico... Isso passa também Sim. pela forma como é feito o onboarding dos médicos no SNS, ou seja, o apoio que eles têm nos primeiros anos de carreira. Sim, porque sim. depois não há uma carreira bem desenhada e assente na meritocracia. Podia-lhe dar aqui o resto do fio da meada, não é? Porque assim, eu tenho lançado esta ideia nos últimos 3 meses, que é o Serviço Nacional de Saúde tem que ser transformado. Isto é, nós não podemos, e isto já está a começar a pegar, porque as pessoas já estão a pegar nisto e já estão a perceber que nós não podemos ter um SNS a funcionar como há 42 anos atrás. Bom, lá ver. Se o SNS fosse uma empresa, já tinha ido à falência. Tinha falido. Estávamos todos despedidos. Tinha falido. Porquê? Eu, para ter uma empresa com capacidade competitiva, ou seja, capacidade de rapidamente poder contratar uns enfermeiros, uns médicos, não conseguimos. Porque os hospitais não têm autonomia nem flexibilidade de gestão para o fazer. Tiveram autonomia durante a pandemia, foi o que nos safou, ou seja, o facto de os hospitais e os ACES, os agrupamentos de centros de saúde, terem tido autonomia durante a pandemia, porque o Ministério da Saúde não conseguiu conduzir centralmente o combate à pandemia, significou que nós combatemos melhor a pandemia do que de outra forma. Imagino que eu, para fazer um contrato, para contratar uns médicos, tinha que estar à espera 6 meses, quer dizer, entanto a pandemia continuava. Portanto, nós temos que mudar aquilo que é a forma como contratamos as pessoas, que era o ponto que estava a tocar. Ou seja, a nossa administração pública é notoriamente excessivamente pesada e na saúde não funciona. Enquanto as pessoas que fazem as leis, a Assembleia da República, o Governo e quem for mais, não perceber que o tipo de contratação que nós temos não é uma contratação
que consiga dar a resposta que os cidadãos precisam em termos de serviço de saúde, nós não conseguimos andar para a frente, porque não é aceitável que para contratar 2 médicos ou 3, ou para contratar 2 ou 3 enfermeiros ou outros profissionais, um hospital tenha que ter o ok da ARS respectiva, da Administração Regional de Saúde respectiva, tenha que ter o ok do Ministério da Saúde e mais. E até há bem pouco tempo, e agora se calhar vai continuar, tinha que ter o ok do Ministério das Finanças, que dizia, não, isto aqui não, isto não é preciso. Quer dizer, não é preciso. É preciso muito mais agilidade, não é? Em todo o processo de contratação. Sabem se um hospital precisa ou não precisa de médicos, está a ver? Quer dizer, estas coisas têm que se dar autonomia às pessoas que estão a gerir os hospitais, aos administradores hospitalares, e, obviamente, com responsabilidade, que é para as pessoas poderem gerir o hospital de forma a servirem melhor os seus cidadãos. E, portanto, as transformações no SNS que permitem captar mais capital humano, mas permitem ter uma flexibilidade na gestão que não existe, ter a possibilidade de poderem introduzir incentivos, terem a possibilidade, no fundo, de terem uma gestão diferente daquela que tem acontecido. Ou seja, uma gestão, algures entre aquilo que se faz no setor público e no setor privado. Isto é, se eu não tiver esta flexibilidade, eu não tenho competitividade. E o Serviço Nacional de Saúde, para sobreviver, obviamente, vai precisar de ser competitivo. Competitivo com o setor privado, competitivo com os países que estão à nossa volta e que também vêm cá buscar os nossos médicos, não é? Isso passa também por um sistema de carreiras onde a meritocracia e a avaliação têm um peso maior? Sem dúvida. Estou 100% de acordo consigo. Aliás, as carreiras têm vários graus e várias categorias, não é? Têm, concretamente, as carreiras médicas têm 2 graus e 3 categorias. Primeiro, os concursos, que é uma forma de valorizar também o trabalho das pessoas, é as carreiras terem uma aplicação prática, isto é, existirem concursos todos os anos, para assistente graduado, para assistente graduado sénior. Sendo que concursos que não precisam ser necessariamente nacionais, porque os concursos nacionais têm-se revelado perniciosos, isto é, os concursos nacionais muitas vezes afastam as pessoas do próprio Serviço Nacional de Saúde. Imagine, eu tenho médicos que acabaram a especialidade no Algarve, ou em Porto Alegre, ou em Évora, ou o que for, não é? Que até gostavam de ficar lá a trabalhar, e o facto de serem inseridos no concurso nacional em que as pessoas são ordenadas pelas notas finais de internato, significa que aqueles médicos às tantas vão escolher numa altura em que se calhar vão para Lisboa ou para o Porto, ou para outro sítio qualquer, eventualmente mais atrativo, porque não conseguiram ficar no hospital onde se formaram, que até gostariam de ter ficado. Mas depois surge a oportunidade de ir para o Hospital de Santa Maria, ou para o Hospital de São João, outra coisa qualquer, e vão. E depois ninguém vai para Porto Alegre. Há pessoas que ocupam a vaga em Porto Alegre e depois desistem dela. Portanto, este concurso nacional não está a funcionar. Não está a funcionar para os médicos, nem para os serviços, tem que ser alterado. E, portanto, estas pequenas alterações na forma como se fazem as coisas têm que acontecer. E a carreira tem que ter concursos para os vários patamares da carreira todos os anos. Porque, na verdade, se nós pensarmos bem, a percentagem de médicos, depois de uma vida inteira de dedicação, de trabalho, de prestação de provas públicas, de reconhecimento dos próprios cidadãos, de salvarem milhares de vidas, etc., a maior parte dos médicos, 90 e muitos % dos médicos, eu não sei dizer ao certo, mas capaz 97% dos médicos não atingem o topo da carreira. Ou seja, aquilo que seria um prémio para os médicos, atingiam o topo da carreira em que têm claramente um salário melhor. Relativamente ao grau anterior da carreira, as pessoas não atingem. Portanto, nós, no fundo, funcionamos com 2 graus, assistente e assistente graduado. Ou seja, as pessoas não têm sequer esta perspectiva, porque esta perspectiva é para meia dúzia de pessoas. Há outra dimensão que é, por exemplo, o acesso a projetos de investigação, a projetos com as comunidades, que no fundo permitam dar aqui um sentimento de propósito diferente e de valorização profissional. Essa dimensão também é pouco explorada? Eu acho que essa dimensão não é nada explorada. Aliás, Mas acha que é importante? É muito importante. Assim, é importante as pessoas terem um propósito. Quando eu não tenho forma de compensar as pessoas por via financeira, porque as coisas não mudam de um dia para o outro, eu pelo menos tenho que dar um projeto de trabalho às pessoas, tenho que lhes dar um propósito, tenho que lhes dar a possibilidade de poderem fazer mais do que aquilo que é a medicina normal, de poderem fazer, por exemplo, investigação, de poderem participar em trabalhos internacionais, etc, etc. Agora você repara numa coisa, eu já disse isto
seguramente umas 150 vezes. Já fizemos propostas, etc. E se eu quero melhorar qualitativamente dentro daquilo que é a nossa atividade no Serviço Nacional de Saúde e no setor privado, onde for, e eu tenho que apostar também na investigação. A investigação devia fazer parte obrigatória do nosso trabalho. Não é fazer à parte. Não é. Eu tenho um horário, imagino, de 40 horas semanais. Destas 40 horas semanais, 10%, 15% devia ser para a investigação. Porque a investigação, contrariamente àquilo que as pessoas pensam imediatamente, que vem à cabeça, é que investigação significa fazer doutoramentos. Não. A pessoa pode seguir uma carreira académica, pode fazer um doutoramento, mas pode simplesmente fazer a investigação daquilo que está a fazer. É fundamental que nós possamos avaliar aquilo que é a nossa atividade, recolher os dados, tratar os dados, publicar os dados, que é a única forma que nós temos de corrigir os potenciais erros ou as coisas que fazemos menos bem. Portanto, se nós não fizermos isto, não estamos sequer a avaliar aquilo que está a ser feito. E um bom governante, seja a nível central, seja a nível das unidades de saúde, devia ter esta preocupação. E nós acabamos por fazer isto, mas fazemos isto fora do nosso horário de trabalho. Nos países decentes, que é os outros países todos, faz-se isto no horário de trabalho, ou seja, faz parte das nossas tarefas fazer esta investigação. E, portanto, eu estou de acordo consigo. E isso pode ser um fator diferenciador do SNS, imagino. Pode ser um fator diferenciador do SNS, por exemplo. E pode e deve, até porque as condições no SNS, eu disse-lhe há pouco, o SNS tem várias coisas que nos atraem. Vou-lhe dar aqui, já agora, para perceber e para quem ouvir esta entrevista, que é assim, os médicos adoram trabalhar no SNS. Os médicos construíram o SNS e gostam de trabalhar no SNS. Porquê? Porque o SNS tem duas coisas que neste momento ainda não existem no setor privado. Primeiro, o SNS tem a maior parte da formação médica. Isto é, a formação médica especializada faz-se, já se faz também na privada, mas 95% ou mais da formação médica especializada faz nos serviços do Serviço Nacional de Saúde. O que é que isto significa? Significa que há um contacto permanente entre os médicos mais velhos, com mais experiência, e os jovens médicos. E isto é importante porquê? Porque isto gera uma interação que é o win-win para os dois lados. É bom para os jovens médicos que estão a aprender, que estão a formar-se, que estão a partilhar conhecimento e que estão a aprender novas técnicas e a saber ver melhor os doentes, mas é bom também para os médicos mais velhos, mais experientes, porque esta interação obriga-os a estar permanentemente atualizados. Até porque os jovens em formação colocam sempre questões sobre as últimas técnicas que leram num artigo científico, sobre o novo medicamento que chegou para tratar o cancro da próstata, o que for, não é? Portanto, esta interação é muito boa. E depois, o outro fator importante que o SNS tem é que nós trabalhamos em equipa. O trabalho em equipa é absolutamente essencial. Já dizia o Henry Ford, para um empresário de topo a nível mundial, não é? Nós, quando trabalhamos em equipa, trabalhamos de facto melhor, porque temos várias pessoas diferentes que se ajudam umas às outras, com quem nós discutimos doentes. Eu opero, imagine, uma série de doentes no meu hospital, a seguir acabo o meu horário de trabalho, vou para casa, mas ficam outros especialistas lá, que ficam a dar apoio a todos os doentes que foram operados, que dão apoio também ao serviço de urgência. Portanto, há um contínuo, há um trabalho em equipa de médicos com médicos e de diferentes especialidades, e há um trabalho em equipa também com os enfermeiros e com os outros profissionais de saúde. O que é que isto significa? Significa que o nível de segurança e o nível de partilha de informação é muito maior. Portanto, estes dois aspectos, a formação e isto que eu acabei de dizer, são muito importantes para as opções dos médicos. E, portanto, os médicos, quando saem porque estão a tirar com a toalha ao chão. Porque não estão a ver o fundo, não estão a ver uma solução para esta situação. E esta situação, de facto, é muito complicada. Repara, o médico, só para termos esta ideia, o médico vai trabalhar, por exemplo, para Londres. Repara, os jovens médicos são os médicos das redes sociais, das viagens low cost, do inglês, todos eles falam inglês como português. Se forem trabalhar para Londres, têm uma viagem de avião de cerca de 2 horas, 2 ou 3, não sei bem, 2 horas e meia, lá, ok? Em Londres vão ter um salário que é cerca de 4 a 5 vezes superior ao que têm cá. O nível de vida em Londres, se não usar serviços externos, vamos ser objetivos, não é?
é semelhante ao de Portugal. Se usar serviços externos é mais caro. Isto é, se for um restaurante, é mais caro em Londres. Sim, a é mais habitação caro é aqui. mais cara. A habitação é mais cara. Mas o salário que tem mais do que compensa isso. Nem é comparável. Porque está a ver, se eu tenho 4 vezes mais salário, a habitação não é 4 vezes mais cara, o comer num restaurante não é 4 vezes mais caro. Se eu for jantar num restaurante normal em Lisboa e gastar 40 euros, e eu, em Londres, não gasto 160 euros num restaurante da mesma bitola, da mesma qualidade. Não é? Portanto, e se comer em casa, gasto o mesmo, porque o preço das coisas nos supermercados é igual, como sabe, não é? Portanto, o preço da carne, da fruta, etc, etc. Não é? Portanto, nós temos aqui uma situação que, obviamente, estes médicos já não têm... estes médicos são os médicos da não há barreiras. Já não há barreiras, exatamente, já não há barreiras. Exato. As pessoas já não, quer dizer, vão a Londres, pá, e depois vêm aqui quando é preciso, vêm à quinta, à sexta, assim que têm a oportunidade, fazem a viagem custa 40 ou 50 euros, se calhar uma viagem de comboio Porto-Lisboa é capaz de ser mais cara, e portanto, esta situação, obviamente, que favorece a circulação das pessoas, e as pessoas hoje têm esta visão, que no meu tempo não se tinha, no meu tempo de sair de Portugal e trabalhar para outro sítio era uma coisa complicadíssima, ninguém pensava sequer nisso. Exato. Não é? Agora não, agora as pessoas equacionam. Pensam logo, aliás, pedem à própria ordem certificados que lhes permitem emigrar. É a primeira coisa que os jovens médicos fazem. E depois vão analisar aquilo que são as ofertas de emprego que existem. E, portanto, é mais acho que uma Portugal razão tem que para dar a necessidade do SNS ser competitivo, não é? Ser competitivo. Doutor Miguel Guimarães, antes de terminarmos, queria só lhe perguntar, não sei se já teve a oportunidade de olhar para o programa de governo, enfim, que não é muito diferente do programa eleitoral do Partido Socialista, mas queria-lhe só perguntar se vê no programa de governo soluções para isto que estivemos aqui a conversar. É assim, eu tenho que lhe confessar, com muita pena minha, que eu ainda não vi o programa de governo. Mas, por acaso, ia vê-lo hoje, até porque nós temos uma reunião agendada com o Ministério da Saúde e, portanto, eu vou ter que a preparar. Mas, se o programa de governo, basicamente, for igual àquilo que o Partido Socialista defendeu durante a campanha eleitoral, existem algumas coisas que são positivas, não é? Por exemplo, uma das promessas que se faz é que todos os portugueses vão ter médico de família. Bom, isso, agora dir-me, bom, mas isto já foi dito há 3 anos atrás, ou há 4, ou enfim. Eu acho que já é uma coisa que vem do tempo do PSD também, quer dizer, não é específico deste governo. Portanto, depois, algumas das promessas que foram feitas na campanha eleitoral relativamente a várias matérias foram também um bocado... vamos lá ver, como é que eu lhe vou explicar isto? Quando se diz assim, vamos ser objetivos, é importante, vamos fazer a transição digital na saúde. Ou seja, vamos aproveitar as potencialidades digital para melhorar o acesso aos cuidados de saúde e para melhorar, eventualmente, a própria qualidade daquilo que fazemos e evitar que os doentes se desloquem sem ser necessário. Ora bom, isto é importante. Eu não tenho dúvidas que sim. Eu não tenho dúvidas que o médico que tem acesso a ferramentas digitais e a possibilidade de ter este acesso e de as utilizar torna o médico mais flexível e com mais capacidade de resposta do que o médico que não tem. Agora, a questão é esta. Você, neste momento, não tem nem os centros de saúde, nem os hospitais equipados para aquilo que se chama a telemedicina. Porque a telemedicina implica imagem. Isto que nós estamos a ter agora. Em que você está a ver como é que eu estou a falar, se pisco o olho, não pisco o olho, se me rio, se não me rio, quer dizer, portanto... E isto aqui, quando eu não tenho o doente presencialmente, fisicamente, quando eu não posso palpar a barriga ao doente, pelo menos estou a ver a cara do doente. E ver a cara do doente é muito importante. E o doente tem a certeza que está a falar com o seu médico, que está a vê-lo. Repare que nós, durante a pandemia... Isso exige uma infraestrutura e exige equipamentos preparados, não é? Exige preparado. Os médicos, durante a pandemia, 95% dos contactos foram telefónicos, apenas. Não havia imagem. E nos 5% que houveram imagem, eu pegar no meu telemóvel, ok, o doente ter um telemóvel semelhante que tenha também imagem, e eu fazer aqui uma videochamada com o doente. Mas fazer com o meu telemóvel e com o telemóvel do doente. Portanto, na prática, o sistema não pode funcionar assim. Portanto, a prioridade das prioridades na transição digital era caminhar imediatamente para o processo clínico único, que é a prioridade das prioridades. Esta é que é a grande transição digital, que pouca gente fala nela. E equipar os hospitais e os centros de saúde, porque naturalmente depois os médicos e os doentes
vão aproveitar estas potencialidades, nomeadamente muitas consultas podem ser feitas à distância. Segundas consultas, seguimentos de doentes crónicos, o que significa na prática uma poupança em termos de tempo, em termos de deslocação para os nossos doentes, e significa também, eventualmente, uma gestão mais adequada, eventualmente mais rápida, digo eu, daquilo que é o nosso trabalho no dia-a-dia. Muito bem, muito obrigado, Dr. Miguel Guimarães. Temos que ficar por aqui. Muito obrigado também aos espectadores Foi um prazer. que têm estado connosco. Tenham um bom dia e até à próxima Health Talk. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa tarde.